todos e cada um dos homens sem exceção. Agora vai uma pergunta. Aí o senhor aproveita e a responde. O senhor disse que aqueles por quem Cristo morreu, certamente vão se salvar. É isso, né? Sim. Sim. Então eu gostaria que o senhor me explicasse 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz que Cristo comprou os falsos profetas com seu sangue. Se todos aqueles por quem Cristo morreu, certamente eles vão se salvar, como que o senhor explica o fato de Jesus ter comprado falsos profetas descritos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1? Bom, o próprio texto já está falando que é falso, que a confissão deles era falsa. Mas o texto diz que Jesus os comprou com seu sangue. Não. O senhor disse, olha só, o senhor disse assim, aqueles por quem Cristo morreu, certamente irão se salvar. Aí o texto mostra que Cristo comprou falsos profetas com seu sangue. Quer dizer que eles vão se salvar? Não, eles eram falsos. Então Jesus morreu por eles? Não. Mas o texto diz que comprou com seu próprio sangue. Não. Vamos ler o texto? Não, eu conheço o texto. Então cite o texto, o texto começa dizendo que ele era falso. Se falso não era verdadeiro, a confissão... Mas o texto diz... É que o texto diz que Jesus os resgatou. A expressão resgatar tem a ver com compra. Mas isso daí... Eu posso ler o texto? Aí o senhor comenta. Só ler o texto. O texto fica melhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim, abre aspas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O soberano Senhor resgatou falsos mestres. Essa afirmação aí é feita em cima da confissão que eles fizeram. Da confissão. Eles tinham uma confissão de que eles haviam sido resgatados, mas eles eram... Não, mas quem disse isso não foi ele, foi Pedro. Bom... Pedro disse. Então tá bom. Então vamos pegar, por exemplo, aqui... Não, fica no texto, pastor. Não, explica o texto. Não, mas o caso é o seguinte, olha. A Bíblia, a gente interpreta com a Bíblia. Textos obscuros, a gente interpreta com textos mais claros. Mas eu tenho que interpretar Pedro à luz de Pedro. Então vamos interpretar Pedro à luz de Pedro. Okay. Então pega os primeiros versículos de Pedro. Os arminianos deram a brecha. A pergunta já começa errada ali. Você vê que o arminiano já começa perguntando, inserindo no versículo a palavra sangue. Ali não está falando de expiação. Toda expiação, ela tem redenção, mas nem toda redenção, no sentido de resgate, ela é expiação. Ou seja, ali não é sacerdócio, ali ele está usando uma linguagem de comércio, uma linguagem de compra. Isso é óbvio, isso é básico no texto. Eu usaria esse texto para explicar a diferença de suficiência e de eficácia. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente? Poderia ser suficiente para salvar a todos? É óbvio. Mas ele é eficaz somente para salvar os eleitos. Aí o arminiano me dá uma munição dessa, me coloca no texto algo que o texto não está dizendo, que é justamente a expiação, me cita ainda um outro texto que fala de expiação, e aí era a brecha, porque ele foi lá para Apocalipse, e tem a palavra sangue. Ali era a brecha para fazer o quê? Para falar a respeito da expiação, e que o texto ali não está falando disso. Ele poderia mostrar as duas frentes, as duas perspectivas que a proclamação do Evangelho tem, que é de salvar os eleitos e de deixar ainda mais indesculpável aqueles que são os réprobos, que são os condenados, os que são reprovados. O versículo 20 e 21, que mostra o contexto de apostasia, apostasia não é cair da graça. Apostasia é nunca ter sido salvo. O que João fala, né? As epístolas de João, 1 João 2, se eu não me engano, 19, eles eram do nosso meio, mas o fato de terem saído significa que eles nunca foram dos nossos. Ali também é contexto de apostasia. Então, assim, é muito ruim, dava para desbancar. Ele poderia pegar o que o Juliano Fraga falou, que foi justamente ir para o original. O Juliano Fraga também, que é o moderador ali do debate, ele é arminiano também, que é justamente o conceito de resgate e mostrar, olha só, nem todo resgate significa expiação. Um pouco mais preparado, mas também você vê que o cara inseriu ali uma palavra que não está no original, no texto mesmo, você poderia desbancar e mostrar para os caras, usando a lógica, né? Usando a lógica
Ele tenta argumentar ali na questão de uma criança que está sendo violentada, e se você não fizer nada e tal, você está pecando. Ele fala, Deus não fazer, né? Ele quer colocar ali o arminiano em xeque, mas com um argumento muito ruim naquele momento. Bem, então, voltando aqui ao texto, em 2 Pedro, estamos falando aqui de falsos profetas que, obviamente, são pessoas perdidas, não são pessoas que não terminam as suas carreiras e vão para a glória. São pessoas que vão para a condenação. Então, se aqui está realmente falando que os resgatou, no sentido que os resgatou da perdição, os resgatou das trevas, trouxe para a salvação em Cristo, então realmente estaríamos fazendo uma contradição aqui da ideia de que toda pessoa que experimenta genuína salvação persevera necessariamente. Eu acredito que não seria esse o sentido, e pessoas lidam de duas maneiras, principalmente com essa passagem, sendo assim. Um sentido em que algumas pessoas dizem, não seria a minha maneira, mas diz que o Senhor os resgatou no sentido, não no sentido de expiação de pecados, mas no sentido em que Cristo resgata toda a humanidade por sua vinda e sua morte, não para a salvação, mas para benefícios, para vantagem nesse sentido. Isso é uma maneira, é uma possibilidade. Existe outro sentido em que ele os resgatou, o soberano Senhor os resgatou no sentido de os tirou de uma vida de pecado e dissolução e blasfêmia aberta para uma vida de uma conduta, externamente, pelo menos, condizente com os princípios corretos de vida. E esse sentido parece ter um reforço, e por isso eu sigo ele mais adiante nesse capítulo. O verso 19 em diante, aqui no mesmo capítulo 2 de 2 Pedro, expressa dessa maneira: prometendo-lhes liberdade, ou seja, esses falsos profetas prometendo liberdade aos seus seguidores, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E aí ele elabora isso, ele diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ok, então essa passagem, ele aplica a essas pessoas e ele diz que o caso deles é semelhante a uma porca que você pega, você dá um banho na porca, mas você não muda a natureza da porca, ela retrocede e volta para o lamaçal. O cachorro que expele uma comida, mas porque ele é um cachorro e cachorros fazem isso, ele volta lá e ingere novamente aquela coisa. Bem, o que isso ilustra propriamente? Se estamos falando de uma porca que lavada volta ao lamaçal, estamos falando de um animal que essa é a natureza dele. Ele vive na sujeira. E ele não é um animal limpo que basta um banho e ele colabora contigo para manter, não, o efeito daquele banho. Solta ele, ele vai direto para a lama. E existe um benefício para a porca se você dá um banho? Sim, mas é um benefício temporário. Mas para que o benefício tivesse valor, teria que ser uma mudança da natureza da porca. Então, nesse modo de retratar, isso não é uma maneira de falar de uma pessoa que foi salva e regenerada. A Bíblia não usaria essa linguagem. Você sabe que no tempo bíblico eles usavam cão com uma expressão muito pejorativa. Eles não representariam uma pessoa que foi salva, eles não estariam retratando um salvo como um cão ou uma porca. Eles estariam retratando pessoas que a sua natureza não é aquilo que deveria ser. E por isso comportam-se dessa maneira. O que aconteceu foi uma reforma externa de conduta. E nesse sentido, essas pessoas foram resgatadas de uma conduta ímpia, perversa, como descrita no verso 20, de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que eles foram enredados de novo. Então, o que ele estaria dizendo? Vamos dizer, então, você tem lá um pagão está envolvido com a idolatria, talvez até com feitiçaria. Ele está envolvido com imoralidade, uma vida bem dissoluta. E essas contaminações do mundo, quando ele vem para a igreja cristã, ele escapa delas. Através do quê? Através do conhecimento que ele teve de Jesus.
Só que depois ele se deixa enredar e volta novamente, ele é vencido. Esses indivíduos demonstram o quê? Que eles são escravos da corrupção. Mesmo que eles venham para pagar para os outros, você vai ter liberdade seguindo o caminho que eu estou pregando. Eles demonstraram que eles são escravos da corrupção. Então, eles são como uma porca lavada, que a natureza dela é voltar para a lama. Então, é disso que estamos falando. Só que não deixa de ser verdade que o ingresso inicial dessas pessoas para a igreja fez com que essas pessoas tivessem uma melhora significativa. Elas foram resgatadas de uma conduta perversa. Eu interpretaria assim. E vamos entender, então, o que estamos falando. O texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, que lida aqui com os falsos profetas, ele deixa claro que uma coisa que essas pessoas fazem é que eles pregavam libertinagem. O verso 18 faz menção disso. Por suas libertinagens, eles engodam com paixões carnais aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Uma declaração muito interessante. Ele não diz, eles envolvem as pessoas que já fugiram do erro e estão salvos. Mas pessoas prestes a fugir do erro, quer dizer, vieram associar com a igreja de alguma maneira, e aí chega lá um falso profeta dizendo assim, não, pode tudo, pode viver no pecado, vem conosco. Nossa visão de cristianismo, ela é muito mais agradável do que aquela versão rigorosa, né, santa dos apóstolos. Não precisa disso não. Venha conosco para o nosso movimento, que você vai ter um movimento que é muito mais aceitável. E as pessoas são atraídas por paixões carnais. Veja, eles engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Agora, se essas pessoas entraram para a igreja, foram, de alguma maneira, promovidas a posições de liderança, de onde começaram, então, a dissimuladamente introduzir heresias, obviamente, eles não entraram agindo assim, falando isso. Eles não teriam sido ordenados, não teriam sido colocados em posições de liderança, onde poderiam ensinar e influenciar outras pessoas. Mas o que aconteceu, obviamente, é que essas pessoas entraram para a igreja e reformaram sua vida, externamente, pelo menos. Então, eles foram resgatados de uma conduta de dissolução. E nessa condição, conseguiram atingir uma liberdade até de falarem na igreja. Mas aí, com dissimulação, eles introduziram heresias destruidores e começaram a falar libertinagens. Agora, então, qual é o quadro? Pessoas que foram resgatadas das trevas para a luz, no sentido em que um salvo realmente experimenta. Eu creio que não é disso que estamos falando aqui. Nós estamos falando dessa condição, que eles tiveram uma melhora temporária. Mas aí agora eles voltaram para o erro, um erro descarado. Agora, o texto aqui, em 2 Pedro, que lida com essas pessoas, nós sabemos que ele está tratando exatamente dos mesmos indivíduos que Judas trata na curta epístola de Judas. E estamos tratando, então, do mesmo problema. E é esclarecedor, ao meu ver, comparar de novo texto com texto e para reconstruir o que são as realidades dessas pessoas, ver o que Judas também tem a contribuir sobre o caráter desses indivíduos. E quando nós lemos em Judas, ele denuncia dessa forma, no verso 4 da epístola de Judas, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, isso aqui é uma declaração muito interessante, porque o que Judas fala é, o problema que nós estamos tendo, o problema que me leva a exortar vocês a batalharem pela fé uma vez por todas entregue aos santos, o problema é esse. Introduziram-se na igreja indivíduos que criaram esse problema. Eles são pessoas perigosas, eles são pessoas que pregam libertinagem, eles são pessoas que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam Jesus. Quer dizer, coisa muito séria. Mas como ele diz que eles entraram, então? Ele diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Se introduziram com dissimulação. Ou seja, o que Judas avalia é que desde que eles entraram para dentro da igreja, havia dissimulação por parte dessas pessoas. Não é que eles eventualmente se corromperam e perverteram uma vida cristã pura, mas que eles foram dissimulados desde o início. Eles se introduziram com dissimulação, chegaram a posições de ensino e, então, começaram a apresentar doutrinas que são doutrinas perversas. Então, não quer dizer que essas pessoas entendiam que elas estavam sendo enganadas, mas, em algum momento, elas talvez achavam assim, não, vamos aprender com esse pessoal. Mas quando eles não estavam gostando das coisas, não sei exatamente qual foi o processo, de alguma maneira, eles começaram, então, a mudar a doutrina, ensinar outras coisas contrárias à mensagem real apostólica, e é nesse contexto que nós encontramos
o verdadeiro caráter deles sendo revelado. O verso que eu li foi Judas, o verso 4. Né? Então, comparando esses textos e tentando entender o todo aqui, eu acredito que nem Pedro e nem Judas caracterizam esses indivíduos como pessoas que experimentam a verdadeira salvação e caem. As pessoas que seguem essas pessoas também não são pessoas que tiveram verdadeira salvação, mas que acabam abandonando a igreja, indo atrás do falso profeta. O falso profeta não consegue levar as verdadeiras ovelhas de Cristo, né? O que Jesus disse, jamais seguirão o estranho, porque não conhece a voz do estranho. As minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas seguem a mim, Jesus diz. Então, com esse entendimento de outras passagens bíblicas também, nós podemos corroborar isso que está sendo dito aqui. As pessoas que eles engodam com paixões carnais e conseguem levar atrás deles em suas libertinagens são quem? São aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, mas não pessoas que de fato tiveram libertação do erro. Então, falsos profetas podem surgir dentro da igreja. Paulo disse, né, aos Efésios, né, os líderes, os presbíteros de Éfeso, que dentro da própria igreja lá de Éfeso surgiriam pessoas que introduziriam doutrinas que seriam a ruína para os que seguissem. Deixa-me ler essa passagem para expressar isso com a linguagem de Paulo, porque é exatamente o que acontece em casos como esses, né? O apóstolo Paulo diz, isso é Atos capítulo 20, verso 29, e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que coisa interessante. Ele diz, sabe o que vai acontecer? Dentro da igreja vai penetrar lobo. Ele não diz, o que vai acontecer é que ovelhas vão se transformar em lobos. Lobos penetram, eles já entram sendo lobos. E é isso que acontece também nesse caso. Eles introduziram-se na igreja com dissimulação, falando que concordam com tudo. Mas acontece isso, pessoas chegam na igreja e dizem, não, mas no fundo eles têm reservas. E eles, tipo assim, eu não acredito muito, só porque está na Bíblia, ou coisa desse tipo, né? Vários tipos de erros podem acontecer. Aí a pessoa vai falando tudo que as pessoas querem ouvir, recebe a oportunidade de ter uma cadeira para ensino, e aí começa a perverter. E começa a distorcer. E aí que você identifica essa pessoa. É o que nós vemos acontecendo em Pedro. Então, esse resgatar, eu entendo dessa maneira, um resgate de uma conduta muito antibíblica, como eles tinham como pagãos, mas uma conduta ao qual agora eles se tornam